Oi, tudo jóia? Com vocês, mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério, dando continuidade à nossa série especial do mês. É essa aí, que eu já havia prometido já há algum tempo, e nós tivemos início com o primeiro episódio, o primeiro capítulo na semana passada. Fizemos aquela viagem, na rota contrária, Brasil-África, para conhecermos um pouquinho dos vários reinos importantes que de alguma forma ao longo do tempo passaram a ter uma ligação especial com o Brasil. É isso aí, ainda estamos por lá. Vamos dar continuidade a essa viagem no continente africano, mostrando para vocês como teve início a escravidão ou o tráfico atlântico, o tráfico africano de escravos, saindo da África para o Brasil, basicamente ali no início, na segunda metade do século XVI. E como essa relação passou a ser destrutiva para muitas etnias africanas. Afinal de contas, o continente conta com a enormidade cultural, uma multifaceta cultural, e que de alguma forma nós nos beneficiamos. Afinal de contas, o povo africano também é parte integrante na formação da nação brasileira. Hoje nós vamos entender como essa relação teve início e de que forma ao longo do tempo elas vão se tornando assim destrutiva para o povo africano. Mas antes, você que não é inscrito no nosso canal, beleza? Dá essa força pra gente, se inscreve aí, ó. Tá vendo essa tarjetinha aqui? Inscreva-se em vermelho. Ao apertar, vai surgir 3 sininhos. Aperta o de cima que está lá um sininho quase que em movimento, não é isso? Aí só tocar nele que você vai estar acionando as notificações para receber semanalmente novos vídeos. E aí para você se ligar nessa nova série, Mãe África, os caminhos que a trouxeram ao Brasil, que teve início na semana passada, e teremos mais alguns vídeos até o final desse mês. No finalzinho desse eu tenho uma surpresa para vocês. Não perde não. Assiste até o final e aí você vai descobrir qual é essa surpresa, beleza? E ao final dele, curte, dá essa força pra gente e deixe seus comentários. Tranquilo? Combinado? Então vamos dar início ao vídeo da semana do nosso canal Papo Nada Sério. Mas antes, fica aí. É 1483, e aí um comerciante português chamado Diogo Cão atraca no litoral africano, mais precisamente aonde estava localizado o Reino do Congo. Nós começamos a falar um pouquinho sobre o Congo na semana passada, estão lembrados de alguns detalhes? A questão econômica, a questão política, entre outros aspectos importantes, até a própria formação social. Mas hoje, basicamente, o que vai nos trazer para esse vídeo são justamente os aspectos relacionados aos primeiros contatos dos portugueses com o próprio povo do antigo Reino do Congo e como essa relação ao longo do tempo passa a ser prejudicial para esse reino na África daquela época tão imponente e tão importante para muitas vidas. Diogo Cão, na verdade, ficou maravilhado e surpreso quando observou que a estrutura social, política e econômica do Reino do Congo era muito, muito avançada, bem parecido com o modelo europeu, até mais avançado em alguns aspectos, principalmente no que dizia o controle e a submissão das pessoas que obedeciam às leis e de forma constante e inabalável mantinham as suas tradições intactas, o que de fato dava a esse povo, a esse reino, a sua identidade, ou como o seu ponto mais forte. Mas o monarca do Congo, congolense, o Moni Congo, como eram chamados os reis do Reino do Congo, eles mostraram uma certa curiosidade em querer saber detalhes sobre a vida na Europa. Tá? Afinal de contas, o Diogo Cão viu naquela descoberta, entre aspas, uma oportunidade de manter relações comerciais, principalmente, para que eles pudessem tirar mais proveito do que aquele reino poderia oferecer ao reino de Portugal, basicamente. Afinal de contas, a África era um celeiro de matéria-prima e de muitos produtos que poderiam fazer grande sucesso lá na Europa. E como nós vimos no vídeo passado, a região africana
era uma região rica em minérios valiosos, principalmente ouro e diamante. Era muito importante, então, que Portugal tentasse manter essa relação. Mas, surpreendentemente, o que mais chama a atenção, né, é quando o Diogo fala acerca da fé. A fé é um instrumento usado durante muito tempo como dominação, como instrumento de dominação dos povos nativos que passaram ao longo, né, dos séculos sendo conquistados pelos povos europeus. Curioso sobre o que o rei de Portugal poderia oferecer de fato, né, de benefícios para o reino do Congo, o seu rei, tá, que depois viria a ser inclusive convertido, né, à fé católica, o rei Nzinga Nkoa, né, ele passa então a enviar emissários, né, ou alguns de seus súditos para acompanhar, no mesmo ano de 1433, o Diogo Cão até Portugal, até Lisboa. E para lá eles partem, né? Passam a conhecer tudo que existe, passam a observar, fazer anotações, né? E eles chegam convertidos, falando português, isso 2 anos depois. Eles retornam até o Reino do Congo, falando português, vestindo roupas europeias e passam a contar ao rei tudo que eles haviam observado, o que deixa o monarca do Congo muito mais interessado em fazer negócios com o povo europeu, basicamente com os portugueses. Mas o que chama realmente a atenção do rei, né, Nzinga, é justamente um chamado, um relato sobre um Deus poderoso que poderia fazer muitas coisas em nome do homem. A fé católica chegava então ao reino do Congo. E, logicamente, com alguns interesses que não eram apenas religiosos, o rei Nzinga, ele passa de fato a querer saber um pouco mais, tá, sobre o catolicismo, inclusive como uma ferramenta que ele usaria para melhor dominar os seus súditos. Porque a gente tem que entender o seguinte: todos esses reinos, como nós falamos na semana passada, o reino de Gana, o Império do Mali, o próprio reino do Congo, eram reinos formados, né, pela união, pelo ajuntamento de várias tribos, tá? O que nós chamamos de mocambos. Aqui no Brasil ficou muito conhecido, inclusive parte da nossa surpresa vai ter a ver com isso aí, quando há a formação dos quilombos aqui no Brasil, historicamente e de forma etimológica, o nome certo era mocambos, que eram pequenas tribos ou tribos que se uniam para formar um só reino, onde os maiorais dessas tribos, né, também se reuniam para escolher aquele que iria ser o maioral, aquele que iria dominar sobre todas as tribos, no caso, o próprio rei. Mas Nzinga estava tendo uma certa dificuldade naquele momento em manter sob o seu poder, sob o seu controle, algumas daquelas tribos, daqueles mocambos. Então o que ele pensa? O fator religioso vai me ajudar. Se eu conseguir implementar, né, ou adotar aqui no meu reino, no reino do Congo, tá, o catolicismo, eu poderei unificar ainda mais o meu reino, inclusive dominar aqueles que se fazem um tanto ausentes, né, um tanto arredios ao meu domínio. E ele teve essa ideia, de fato, usar um processo de conversão religiosa, tá? A expressão certa é essa, conversão religiosa, para manter, né, um domínio muito mais amplo e firme sobre os seus súditos. Pensando nisso, justamente no ano de 1500 ou 1485, entre 1485 e 1486, o rei Nzinga, ele é batizado como católico. Ele se torna então um católico praticante e recebe o nome de batismo de João I. É isso aí, o reino do Congo já teve um João I, né? Assim como Portugal também teve. Tá? Então ele adota esse nome católico de João. Algum tempo depois, a sua primeira esposa, aí você vê a questão do contraste, tá? Das religiões europeias, mais precisamente a questão do catolicismo, com as tradições praticadas pelos povos africanos. O rei Nzinga tinha várias esposas, mas aquela que se converte ao catolicismo, né, que é a oficial, a primeira, ela adota o nome de Leonora, tá certo? Passa a ser então
a rainha de fato, né? A oficial. E o seu primogênito, tá? Um de seus filhos, Mesmuga, ele também se batiza e recebe o nome católico de Afonso. E é justamente esse nome aí, Afonso, que a gente tem que gravar, porque esse rei, né, esse filho, tá, do rei Nzinga, vai ser aquele na linhagem de sucessão que vai fazer com que o reino do Congo, de fato, intensifique uma maior relação com os portugueses, certo? Ok? É aí que começa toda a dificuldade do povo do Congo com relação aos seus tratos com os portugueses, e pior, a maneira como eles passariam a ser tratados pelos seus antigos aliados. E a gente vai chegar lá. Em 1506, o rei Nzinga morre, e aí começa uma guerra, né? Uma cisma, desacordos entre os dois irmãos, o Afonso, tá? E o seu irmão mais novo, ambos em busca do poder. Como foi o resultado disso aí? Afonso matou seu irmão, se torna então o rei e passa a ampliar, intensificar essa relação com os próprios portugueses em troca de alguns favores, basicamente, certo? E aí vem aquela questão de se trazer lá de Lisboa, né, de Portugal, padres para catequizar as várias aldeias, vários mocambos que existiam, espalhando o catolicismo por todo o domínio do reino do Congo. Tá? E aí, além da questão religiosa, o interesse maior é a relação comercial, e ela passa a existir. Matéria-prima sai da África, vai lá para Portugal, e em troca eles trazem também produtos, né, que chamam a atenção e passam a ser desejados, né, pelos súditos do próprio rei Afonso I lá no reino do Congo, e aí esses produtos passam a ser trocados, certo? Ok? E essa relação comercial torna-se intensa. Com o passar do tempo, porém, os portugueses começam a observar, dentro da questão das tradições tribais e da maneira como eles tratam, né, as suas questões internas, principalmente dissidências políticas, né, dissidências de governos, tentativas, né, de golpes, rebeliões, e como de fato o rei trata, né, inclusive prendendo os revoltosos após vencê-los em batalha e fazendo deles seus escravos. É isso aí. E nós vamos falar um pouquinho dessa relação, né, que o povo do Congo, do antigo reino do Congo, tinha com o tema escravidão. Como é de conhecimento de todos nós sabemos. A questão da escravidão sempre foi muito praticada, tá, nas civilizações desde os primórdios. Só que nós, ao fazermos a comparação da escravidão, que passaria depois de um tempo a ser aplicada ao território brasileiro, e bem como toda a América, né, Central, do Norte e do Sul, a gente vai observar uma diferenciação na maneira como esse processo de escravidão funcionou, né? Diferentemente daqueles que já eram conhecidos pelas sociedades antigas e parte da sociedade da Idade Média, principalmente na África, e as razões que levaram as pessoas a serem escravas, basicamente isso. Tá? Então, os povos africanos, as sociedades africanas já tinham uma certa relação com a escravidão, e a gente vai entender já já como ela funcionava. Então, para a gente poder entender bem aonde se encaixa a questão da escravidão e por que ela chamou a atenção, tá, dos portugueses, né, quando passaram a ter mais intimidade, né, com a política interna, tá, com os estados internos, com as leis do próprio Reino do Congo e como eram aplicadas, e eles viram a oportunidade de almejarem algo mais dentro dessa relação, a gente tem que entender de que forma, não só o Reino do Congo, mas como todos os reinos que existiam na África naquele período, naquele momento, e até bem antes disso, tratavam a questão da escravidão. Nós já vimos no estudo de história da antiguidade que existiam razões, né, ou motivos que levavam as pessoas a serem escravizadas. Tá? E aí, dentro do contexto africano, esses motivos também existiam. Um tanto diferentes dos motivos das sociedades europeias da Idade Antiga, mas talvez com o mesmo sentido. Então vamos lá. O povo africano, os povos africanos, conheciam 3 razões para se permitir a escravidão, inclusive registrada em lei. Mas que lei, Cadu?
já que eles contavam a história deles de forma oral, não tinha nada escrito, mas aí é que está, com o tempo eles botavam por escrito sim essas leis, afinal tem a questão da influência dos próprios portugueses na sociedade do Congo, né? Tem a influência dos islâmicos na sociedade do Mali, né? E outros reinos que lá também existiam, de forma que com o tempo documentos foram encontrados, até por influência desses povos que tinham, ou até hoje tem na escrita, o seu grande forte, né? Para os registros comerciais, e passou também a se registrar a própria história do dia a dia, da rotina, a história em si da civilização, daquelas civilizações, e a escrita passa a servir também para se colocar, para se assentar, né? Leis que poderiam ser questionadas e evocadas caso houvesse uma necessidade. Certo? Beleza? Então vamos lá. Dentro desse contexto, das sociedades africanas, 3 razões levavam ou se justificavam a escravidão entre eles. A primeira era justamente a questão das necessidades materiais que uma pessoa tinha. Eu me encontrava sem trabalho, sem condições, na pobreza. Para não morrer de fome e ter um abrigo, eu me sujeitava a me tornar escravo de uma família abastada, rica, né? Que enquanto ali eu ficasse trabalhando, eu teria comida e teria abrigo, casa para morar. Uma razão. A segunda razão seria justamente a questão das dívidas. Alguém, né, que contraísse um empréstimo, e aí esse aspecto é muito parecido com as relações que existiam para o processo de escravidão nas sociedades antigas na Europa. Tá? Roma, Grécia, Pérsia, enfim, esses locais. Dentro do contexto africano também, você pediu o empréstimo, não pagou, você poderia ser preso, vendido como escravo, para que a sua dívida pudesse ser paga. Tá aí a segunda razão. A terceira razão seria por crime. Tá? Exatamente, roubo, assassinato, rebelião ou rebeliões, tá? Como eu disse para vocês no começo, os reinos africanos eram formados por mocambos, ou tribos que tinham maioral, mas que sujeitavam o maior, que se tornava o rei, e precisavam manter, tá, a sua obediência como vassalos a esse rei maior. Tá? Então qualquer tribo, mocambo, que se rebelava porque não estavam satisfeitos, tá, com os caminhos, com as direções políticas, com as tomadas de decisões que aquele monarca no momento estava tomando e se rebelavam, eles seriam combatidos, tá, pelos soldados reais, a serviço do rei, logicamente, e uma vez vencida aquela tribo, eles não conseguissem, de fato, reverter a situação, destituindo aquele rei que eles estavam indo contra as suas determinações, eles precisavam ir e vencer, para que então pudesse destituir aquele rei e outro viesse tomar o poder. Caso contrário, uma vez sendo vencidos, derrotados pelo rei, ao qual eles haviam se rebelado, eles eram presos. E ao serem presos, os perdedores, não me refiro à nobreza, mas aqueles soldados, né, daquela tribo que foi vencida, e parte da população que não era da nobreza poderia ser pego, presos e escravizados, né, passando a servir no palácio do rei, nas casas de outros nobres, como escravos, porque a rebelião também se constituía um crime, né? Assim como matar, que seria julgado, poderia ser também condenado à morte ou à escravidão, e como roubar também. Então essas 3 razões justificavam, tá certo, a questão da escravidão entre os povos africanos. E no Reino do Congo não era diferente, certo? Ok? Pois bem, vendo essa brecha da lei que dava, né, ao rebelde ou à tribo, o mocambo rebelde, que viesse a entrar em conflito, né, com as forças legais do reino, eles poderiam ser presos, trazidos como cativos e, né, sendo explorados como escravos. Os comerciantes portugueses, que tinham essa abertura comercial com o Reino do Congo, vendendo seus produtos tradicionais, começaram a pensar na possibilidade de usarem esses africanos que entravam em conflito, né, contra o seu rei, que eram os rebeldes, uma vez vencidos, se tornando escravos ali mesmo, para um tipo de relação de escravidão, né, com os vencedores,
que não beirava em nada a crueldade que a escravidão no Brasil e na América teve, esse requinte de crueldade, os maus tratos, o extermínio cultural da identidade das pessoas que eram escravizadas, não era bem o feitio do processo de escravidão entre os povos africanos. Porém, esses comerciantes portugueses começaram a pensar, a imaginar essa possibilidade. E aí eles fizeram alguns joguetes com os comandantes, né, os dirigentes, os dominantes, os governantes, os reis, que viriam depois, né, gerações à frente dentro do Reino do Congo. E eles fizeram questão de estreitarem mais ainda esse laço, essa relação entre Portugal e o Reino do Congo, para que essas suas ideias pudessem, de fato, virem a ser praticadas com o longo do tempo. E a gente vai analisar como isso aconteceu. Pois bem, nessas relações comerciais entre o Reino de Portugal e o Reino do Congo, o Mani Congo, que era o rei do Reino do Congo, costumava pagar, né, as mercadorias que adquiria, né, de Portugal com matéria-prima. Já tinha dito para vocês, tipo panos de ráfia, pele, cera, mel, tudo que eles pudessem dar e que tinha um certo valor, né, monetário a ser comercializado em Portugal, os portugueses traziam, enchiam seus navios e levavam lá para a Europa. Porém, com o tempo, o escravo passou a ser a mola principal do comércio, né, e a menina dos olhos de alguns comerciantes portugueses. E é justamente nesse processo que vai se iniciar o chamado processo de tráfico atlântico ou tráfico negreiro, quando os comerciantes europeus, principalmente os portugueses, iniciam essa jornada, né, não só de captura, porque a captura já era feita basicamente quando essas tribos eram dominadas, tá certo? Se rebelavam, basicamente a força real ia lá, né, acabava com aquele foco de rebelião e prendia boa parte dessas pessoas para que elas pudessem ser escravizadas. É dessa maneira que o Mani Congo conseguia manter a ordem e o domínio no seu reino, certo? Ok? Mas como eu havia dito para vocês, esses escravos eram para uso interno e tinham uma maneira correta de serem tratados. Tá? Nunca se imaginou vendê-los para que eles pudessem se tornar escravos em terras longínquas. Mas os portugueses trataram de colocar isso na mente deles. De que forma? Logicamente semeando a discórdia, né, e a desconfiança entre antigos parceiros. Eu disse para vocês, né, que as tribos se uniam para formar o reino. O reino era formado por várias tribos. Tá? E essas tribos continuavam a ter o seu maioral, uma espécie de governador, mas que eram vassalos do rei, certo? E como foi que os portugueses fizeram? Passando a ter relações comerciais mais estreitas com cada mocambo, cada tribo. Ali eles plantavam, semeavam a discórdia, né? por suscitar a esses maiorais das tribos que o rei, de alguma forma, estava privando-os de alguns direitos, ou talvez roubando nas relações comerciais e não repassando, né, para esses governantes tribais algo que eles precisavam, algo que eles tinham direito. E eles conseguiram esse objetivo, porque em pouco tempo esses focos, né, de discórdia, essas fofocas, né, essas mentiras espalhadas tiveram de fato frutos desastrosos, tanto que em pouco tempo todo o reino do Congo estava lançado em guerras civis sangrentas, tá? Onde os exércitos reais lutavam contra seus próprios irmãos, né? Vamos dizer assim, não só de pátria, como também de sangue, para poder realmente acabar com os focos de rebeliões e com as guerras civis que ali surgiram. E aos poucos, de longe, os comerciantes portugueses só vislumbravam aquela cena e até incentivavam. De que forma? Dando, inclusive, às tribos armas mais avançadas, como armas de fogo, para que eles pudessem vencer, né, as tribos que não tinham acesso a essas armas de fogo ou poderio tecnológico, né, que poderia fazer frente a flechas, lanças e escudos. Né? Um tiro à distância, através de uma pistola ou um mosquetão até mesmo, né, uma espingarda mais calibrada, poderia vencer
né, qualquer arco e flecha ou espada que o outro exército, um exército mais rústico, poderia usar. Então, logicamente que aqueles que estavam melhores preparados tecnicamente ou tecnologicamente, com armas mais avançadas, que sobressaíam sobre aqueles que não tinham esses recursos. E aí, em troca, né, como pagamento por se doar, por se ceder, tá, a essas tribos melhores condições para que eles pudessem superar os seus ditos inimigos ou o exército oposto, logicamente que os comerciantes portugueses não pensaram duas vezes em exigir em troca, tá, que parte daquelas pessoas que eram vencidas nessas guerras, né, tribais, fossem entregues então para os portugueses, para que eles pudessem assim ter ou formar, tá, um contingente de pessoas que iriam agora ser vistas como mercadorias a serem vendidas e a altos preços, não só na Europa, mas principalmente nas Américas. É isso aí, gente. Assim começou o tráfico negreiro, tá? Com os portugueses de forma hábil, tá? E como diz as expressões, né, malandramente conseguiram induzir os maiorais, tá, do reino do Congo a entregar praticamente de mãos beijadas os seus próprios irmãos, tá? Só que Afonso I, naquele momento, ele começa a observar isso com uma certa preocupação. Por quê? Porque essa abertura que ele consentiu, né, que ele deu aos comerciantes portugueses em relação a comercializar, né, escravos africanos vencidos nas batalhas tribais para serem escravos e serem enviados para o outro lado, né, do Oceano Atlântico, cobrou o seu preço. Por quê? Porque vários nobres das tribos vencidas também entraram aí no bolo, né? Acabaram entrando no bolo. E ele se preocupou muito com isso, porque eram príncipes, princesas, maiorais de tribos que antes eram aliadas e por algum capricho, né, e pela discórdia semeada pelos portugueses entre eles, acabaram sendo vencidos. E aí eles também entraram na questão da partilha, sendo mandados para o outro lado do Atlântico para servirem como escravos. Por isso que é muito comum quando a gente pega um filme, ou até mesmo uma produção de televisão, uma série, né, com alguns episódios que falam um pouco sobre questões relacionadas ao período de escravidão no Brasil, a gente vê em algumas cenas aí, inclusive alguns que chegam cativos aqui dizendo: eu era um rei em tal canto da África, eu era um príncipe, eu era uma princesa, porque de fato essas pessoas tinham uma titularização, né, nos seus lugares de origem, né, da onde eles haviam sido trazidos de lá para o Brasil. E aí era muito, alguns talvez não entendessem, mas nós sabemos que ao chegar aqui no Brasil, todas as partes da América que tinha esse tráfico atlântico, a primeira coisa que se fazia é tentar quebrar a resistência psicológica dessas pessoas, né? Arrancar delas essa identidade, tá, racial, essa identidade do lugar de onde eles tinham vindo, né? Das coisas que eles faziam, que eles de fato eram ali. E simplesmente acabavam condicionando essas pessoas a uma condição animalesca, onde eles eram muito maltratados. Quando eu falo animalescos é porque até animais, tá, de estimação de senhores de terras, né, de colonos brasileiros que se submetiam a comprar, tá, africanos para trabalharem como escravos, né, que é na produção do açúcar no primeiro momento, depois para a mineração, depois nas plantações de café, já um pouco mais à frente, de século 18, 19, essas pessoas tinham a sua identidade praticamente arrancadas, uma vez que eram obrigados, tá, a terem um nome de batismo, a perderem o seu nome africano, o seu nome de origem, né, os seus antigos rituais religiosos, o culto aos ancestrais, tudo isso lhes foram arrancados para que eles pudessem de fato se adaptar ou se tornar alguém como da terra, alguém nativo, coisa que de fato eles não eram. Inclusive, as gerações seguintes nasciam, né, já aqui no Brasil, eles também tinham essa dificuldade de entender a situação que eles viviam, mas logicamente, pelos relatos que eles conseguiam ter, os poucos relatos que eles podiam ter de seus pais,
eles passaram com o tempo a entender que a condição em que eles se encontravam era uma imposição cruel, né, que estava existindo não só naquele momento, mas que já vinha, tá, de anos, né, no caso do Brasil, de séculos antes, já que a escravidão aqui chega na metade do século XVI e se estende aí até o final do século XIX. Portanto, realmente é muito tempo. Então, o rei Afonso I, o rei do Congo, ele fica preocupadíssimo com tudo isso e exige do rei de Portugal uma mudança na questão da regulamentação de leis, né, dos tratos comerciais que já existiam entre Portugal e Espanha. Apesar dessa regulamentação real, o tráfico de escravos continuou intenso, tá? E após a morte de Afonso I, na segunda metade do século XVI, as relações lusas e congolesas entraram num progressivo declínio, culminando assim no século XVII com a Batalha de Mibzowila, tá? Quando os congoleses foram derrotados pelos portugueses. E ao final do século XVII, né, o reino do Congo começou a desmoronar-se e no século XX o território do Congo foi ocupado militarmente e transformado em várias colônias europeias, frutos negativos de um processo desastroso de colonização, que começou, tá, aparentemente amistoso, mas que com o passar do tempo fez com que os portugueses de fato mostrassem suas garras e indicassem para os povos africanos, principalmente nesse momento destacado aí, né, para o povo do Reino do Congo, quais eram as suas reais intenções. Talvez o grande símbolo, né, dessa relação em declínio que passou a ter, né, a relação Reino do Congo e Reino de Portugal, foi justamente movimentos religiosos políticos que demonstravam abertamente esse desconforto, esse descontentamento nessa relação que se tornou nociva e totalmente prejudicial para as pessoas do Reino do Congo. E uma dessas rebeliões, né, um desses movimentos importantes, foi chamado de movimento antoniano. Né? Por que movimento antoniano? Porque ele tinha bases religiosas. Né? E, de fato, o que desencadeia esse movimento é a suposta reencarnação de Santo Antônio numa mulher. Uma mulher? A gente tem que entender que as sociedades africanas, né, sempre respeitaram e sempre viram o papel, ou os papéis que as mulheres desempenhavam nessas sociedades de uma maneira muito positiva, muito boa. A mulher era bem vista nesse sentido. Tanto é que as próprias relações de trabalho, existia uma partilha, uma divisão bem igualitária entre o que os homens faziam e as mulheres faziam, não se interferindo, inclusive, naquilo que ela se propunha fazer a mais do que a sociedade, ou as sociedades africanas exigiam delas. Então, assim, elas sempre foram muito bem vistas. Tanto é que até nos primórdios, né, da humanidade, dentro do processo da pré-história, né, já que a humanidade tem o seu berço na África, as primeiras sociedades africanas eram sociedades matriarcais, onde as mulheres, de fato, também tinham a disposição de dominar, de comandar, tá? De dirigir os destinos dessas sociedades. Por isso elas sempre foram tão bem vistas. E dentro da questão, do contexto, tá? Do tráfico atlântico, né? O tráfico de escravos africanos, nesse momento difícil em que particularmente o Reino do Congo vai passar, esse papel ele continua bem acentuado. Por isso nós falamos dessa questão do movimento antoniano totalmente pautado, tá, na disposição de uma mulher especificamente em querer travar essa luta, tá, contra o reino português, contra o reino de Portugal. Só que aí, gente, tem algumas questões que devem ser colocadas, como, por exemplo, o contexto em que acontece, tá? Sobre a questão das intenções, de fato, da mulher que vai comandar esse movimento e o que ela vai alegar para que esse movimento surja com força e seja levado avante, inclusive ameaçando abertamente o domínio
né, e as relações entre Reino de Portugal e Reino do Congo. Tá certo? Tá ok? E ele tem a vertente na questão religiosa porque, de fato, ela vai reivindicar para ela ser a reencarnação de Santo Antônio. Tudo acontece justamente quando ela é acometida de uma doença, entre os seus 18 e 20 anos de idade. É uma doença que poucos ali naquele momento têm o conhecimento do que ela vem a ser, mas que aparentemente a deixa num estado de coma profundo, né? Para alguns que observavam aquilo, era praticamente um estado de mortalidade, ela estava morta aos olhos dos outros. E ela também compra esse discurso quando, momentânea ou de repente, ela torna, né, abre os olhos e volta então a todas as suas funções, como se tivesse de fato saído de um estágio de letargia, né, de inatividade, como se estivesse morta, porque o coma muitas vezes provoca isso, e agora está viva. Então ela vai adotar esse discurso, dizendo, olha, eu estava morta, mas fui ressuscitada. Né? E aí, no contexto religioso, ela adota, tá, para ela a sua identidade como Santo Antônio. Ou seja, ela é a reencarnação do santo católico. Mas como reencarnação, ela parece ser muito contrária a tudo aquilo que a Igreja Católica impõe nos seus dogmas religiosos de dominação, tá? Dos seus adeptos, tá? Das pessoas, dos seus chamados fiéis, das pessoas que professam a fé católica. E ela vai de encontro a vários preceitos, a vários dogmas instituídos então pela Igreja, mas fica claro que a sua principal meta, tá, é atacar o centro de comando, ou centro de domínio político dos portugueses, que com o declínio, inclusive, do Reino do Congo, eles passam então, de alguma forma, a terem um domínio maior, né, político sobre o Reino do Congo, que estava praticamente falido. E essa mulher, a Quimpa Vita, né, ela quer justamente restabelecer o que o Reino do Congo era antes. É como se fosse uma espécie de despertadora. Né? Vamos despertar, galera, que o negócio está ruim. A gente tem que voltar a ter o nosso próprio domínio, nossa própria autonomia como reino, como nação, como povo. Não permitindo mais que esse estrangeiro, ou esse povo estrangeiro, venha aqui e domine nossos recursos naturais, escravize nossos irmãos, né, e assim torne a nossa vida tão dificultosa. E ela consegue esse intuito. Ela consegue, de fato, mobilizar, né, muita gente, muitas pessoas que passam, então, a fazer esse movimento crescer, ameaçando o poderio português, tá, a influência portuguesa naquela área. E, logicamente, que nem o rei de Portugal, nem a Igreja Católica viram aquilo com bons olhos e vão querer retaliar. Né? E eles começam uma campanha de retaliação, principalmente voltada ou pautada na captura de Quimpa Vita, para que ela pudesse ser julgada e servisse, inclusive, de exemplo, caso capturada, para que as pessoas ou outros congoleses não voltassem a cometer atos de rebeldia, de rebelião, como a questão do movimento, tá, antoniano. Então ela é presa, eles conseguem capturá-la em 1707, ela passa praticamente aí 6 meses presa, tá, é julgada e acaba condenada à morte na fogueira. Se a gente for analisar, eu faço até uma analogia em relação a isso. Se a gente for analisar essa questão, a maneira como se narra a história de Quimpa Vita, né, dentro desse contexto da dominação portuguesa sobre o Reino do Congo, né, ali no começo do século XVIII, a gente vai lembrar muito de outra figura, né, feminina, que é muito lembrada quando há essa questão de conflitos, né, e de se misturar a religião com a política, que foi o caso de Joana d'Arc, lá na Europa, né, lá na França, que ela ouvia vozes, né, desde criança, e essas vozes diziam que ela tinha que ajudar um determinado nobre a se tornar um monarca legítimo e a libertar a França do domínio inglês. E, por curiosidade, até mesmo a forma como ela morreu, né, coincide com a maneira como a Quimpa Vita, tá, ela morre ali também no Congo, né, pelo fato de ter comandado esse movimento, que foi considerado uma rebelião, né, crime de lesa majestade, e aí a morte tinha que acontecer. Ela foi condenada e foi queimada na fogueira.
Tanto é que para muitos ela é considerada aí a Joana d'Arc da África, por ter de fato agido dessa maneira, certo? Então, gente, esse vídeo de hoje foi só para trazer a vocês a essência da origem, do início do processo de tráfico negreiro, né, do tráfico africano, tá, para a América. E teve origem aí com os portugueses, de alguma forma, aos poucos, começando com o começo de minação, né, minaram a própria autonomia do reino do Congo, tá? Primeiro com a religião, depois com o comércio, aí passa a se interessar então pelas vidas humanas que eram usadas como escravas, depois de batalhas perdidas, e se aproveitando desse momento, cria-se aí mercados inteiros, onde essas vidas, né, esses africanos vencidos nas guerras tribais eram levados para lá, e de lá eram embarcados, tá, para o Brasil, né, para os Estados Unidos, né, para a América Central, os países que ali estavam começando a ser formados. Tanto que o mercado, ou o porto de São Tomé, tá, onde hoje está localizado Angola, aquela região lá que fazia parte, naquela época, do Reino do Congo, há várias vidas africanas morriam para as suas terras, para a sua terra natal, sua terra de origem, e partiam então para um local totalmente desconhecido, onde lá as pessoas que chegavam com vida, porque era um trajeto muito insalubre, um trajeto que era feito de maneira cruel, tá? De maneira desumana, e com maus tratos físicos, inclusive, e privações de gêneros alimentícios, de água limpa, e eles acabavam adquirindo muitas doenças e muitos chegavam a morrer no meio do caminho, jogados no mar. Essa era a realidade. E a gente começa a desvendar um pouco aí sobre tudo aquilo que muitas vezes um livro didático não ensina, muitos detalhes que mesmo nos bancos de escola nós não estamos acostumados a ouvir, tá? Essas questões, mas trazemos aqui dentro do nosso canal, pautando esses aspectos para que a gente possa entender que, de fato, na visão europeia, o povo africano era inferior. E nós observamos nesses dois vídeos, tanto na semana passada como nesse de hoje, que não eram pessoas como são pessoas autônomas, inteligentes e que tinham uma formação social, política, econômica e cultural próprias e bem sólidas, mas que infelizmente foram interrompidos em seus intentos, em sua vida rotineira, por conta da ganância, tá? E de uma justificativa religiosa de que eles precisavam ser dominados, né? Catequizados e convertidos a uma fé. No caso do Reino do Congo particularmente, parece que o rei buscou isso, sem perceber que a médio e longo prazo ele estaria condenando o seu povo a um destino realmente cruel. Galera, foi o vídeo de hoje, foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tá? Tem algumas questões aí que a gente deixa até de lado na maneira como a gente coloca, porque o nosso objetivo aqui é trazer uma linguagem mais informal, mais clara, né? Mais real, para que a gente possa sentir o impacto que tudo isso aí causou a essas pessoas, a esses povos, e o grande peso, né, moral e histórico que nós como nação hoje temos por conta dessas questões que nós levantamos aqui nesse vídeo de hoje, tá certo? Então semana que vem a gente vai dar continuidade a esse aspecto, né, tentando trazer ou fazer essa ponte ligando agora a vinda desses primeiros africanos para o Brasil, analisando de maneira clara como, né, eles se portaram quando chegaram aqui, principalmente na questão de serem tratados de maneira tão cruel e até animalesca por parte dos colonos brasileiros. Beleza? Ah, tem a surpresa, né? Sexta-feira tem vídeo, gente. E aí vocês vão saber qual é, porque a notificação vai mostrar ou vai trazer para vocês a necessidade de vocês acessarem o nosso canal para saberem que vídeo vai ser esse. Surpresa, viu? Lembrando que dia 20, sexta-feira, que é o dia que o nosso vídeo vai sair, será comemorado em todo o Brasil o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, que é justamente em homenagem
a morte, o aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência dos povos africanos e afro-brasileiros aqui no Brasil contra a escravidão. Será que o vídeo tem a ver com isso? Então espera aí para conferir, tá bom? Por hoje eu quero agradecer a todos pela paciência. O vídeo hoje foi um pouco mais longo, até pelos detalhes que nós trouxemos para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espalhem aí, avisem para o papai, para a mamãe, para o irmão, para a irmã, para o tio, para a tia, para os primos, para os colegas, amigos, acessarem, se inscreverem no nosso canal e acompanharem desde o primeiro capítulo essa série tão legal. Mãe África, os caminhos que a trouxeram ao Brasil. E na próxima quarta-feira vamos continuar com mais um vídeo também da série. Antes de ir embora, peço a vocês, curtam e também comentem, tá bom? Um beijo, um abraço e até sexta. Quando a gente vai trazer um vídeo especial para vocês, alusivo ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra no Brasil. Tchau, galera!